E aí, parceiros corretores, então é o seguinte, a tão esperada novidade que tava para sair, que eu vi vocês se mordendo nos comentários ali do nosso Rios, é que a Active tá lançando o ActiveCast, e é com muita satisfação que a gente fala que veio aqui sim para mudar a forma de comunicar seguros no mercado, tá? E hoje, né, quem vai apresentar o programa comigo é a Renata. E Renata, se apresenta aí pra galera, bate um papo. Olá, galera, estamos aqui, ó. Aconteceu, ActiveCast. Vocês que estavam super curiosos, pegando a gente nas reuniões, tudo tá aqui, começamos. A gente espera também, na verdade, que vocês queiram participar, né? Então, parceiros aí de companhias, corretores de seguros, até mesmo os colaboradores da Active, tá? Abram os olhos aí, porque vocês vão ser, sim, convidados para participar do nosso programa. A gente conta muito com a presença de vocês, tá bom? E hoje aqui, quem nos deu a honra da sua ilustre presença foi o Roberto, né? O Roberto de Oliveira, o famoso, o homem, tá? Quem não conhece é o homem do seguro, viu? E ele vai contar um pouquinho pra gente. A lenda aí, não ainda, né? A lenda não, o homem, tá ativo aqui entre nós, nosso tá? Ativo. É o nosso convidado, sócio fundador. Aí, Roberto, dá um oi pra galera aí. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer muito grande estar participando desse primeiro podcast. Me sinto até honrado, né? Como fui um dos sócios fundadores da Active, e aí fui convidado pelo pessoal para participar. E isso é muito bom, isso é gostoso, porque a gente pode, inclusive, direcionar, se organizar, propagar um pouquinho a nossa empresa, quer dizer, a gente falar um pouquinho da nossa empresa, como que é, e também aproveitando, como o Pedro bem disse, a gente não é a lenda ainda, porque estamos vivos, né? Mas eu fui até surpreendido há pouco tempo, quando um dos amigos que trabalharam comigo iniciaram no mercado segurador, e ele me disse o seguinte: Roberto, você já pegou a sua carteira profissional? Viu quando que você iniciou no seguro? Eu disse, não peguei. Aí eu peguei a minha carteira e me surpreendi. Eu fui registrado, né, na realidade, pela CLT em 11 de agosto de 1971, foi quando eu entrei no mercado segurador. E veja, agora no dia 11 próximo passado, eu fiz 52 anos de seguro. Quer dizer, eu esqueci de comemorar, gente, porque passa tão rápido. Bodas de ouro. Passa tão rápido, passa assim, não passar o tempo é um piscar de olhos, né? Um piscar de olhos que você nem imagina, mas você já fez 50 e poucos anos de seguro. Isso para mim é muito bom. Quando eu encontro meus companheiros passado, isso me dá uma alegria muito grande em reviver o passado. Apesar que ele não pode ficar revivendo muito o passado, mas é gostoso às vezes a gente lembrar. Não, é verdade. E assim, não quero me gabar da minha idade, viu? Mas ele tem o dobro da minha idade só de trabalho, hein? É muito tempo e é uma questão de experiência de mercado mesmo, isso, né? É interessante, e isso acho que pode até ser a nossa primeira pauta, né, desse papo aqui. Eu quero, Roberto, pedir para você contar pra gente como que você começou, de onde veio, como que foi esse início seu no meio do seguro em si, para depois a gente tocar mais a fundo aí no ponto Active, que é hoje o seu negócio, né? Pedro, a gente, veja, eu nunca tive a vocação na época, isso antes de 1971, em trabalhar com seguros, tá? Porque eu sou oriundo do interior, e no interior eu sempre trabalhei com a parte de departamento pessoal, assistente administrativo, fiz o exército na época e vim para São Paulo. E aí eu comecei num emprego de RH e tal, e sem querer, num final de semana, um primo meu me convidou. Por que você não se insere no mercado segurador? Eu disse, mas o que é isso? Eu até fiquei surpreso por ser do interior e não conhecer nem o que era seguro de automóvel, na época, em 1970, 70 e pouco, né? E aí eu me ingressei na Companhia Bandeirantes Seguros Gerais, que posteriormente depois virou Companhia Sul-América, né, de seguros, e aí eu me dei bem. Eu fiz uma carreira maravilhosa dentro dessa empresa, o qual eu passei por uma outra seguradora também, que foi a IOSP, e terminando minha carreira na Sul-América.
até como um superintendente de riscos pessoais. E aí nessa época eu senti o seguinte, poxa, já está 26 anos no mercado e tal, por que é que eu atendo corretores de seguro e por que não montar o meu negócio? Entendi. Foi aí que eu comecei a imaginar como que a gente poderia montar uma coisa. E nessa época não existia assim o dom assessorias de seguro. Na realidade, as plataformas concessionárias, não sei também se eram conhecidas como concessionárias, mas como plataformas de seguro, que eram mais conhecidas do que a parte de assessorias. Mas eu, muito convincente disso, falei, eu vou montar o meu negócio. Aí no dia um pouco antes de 31 de julho de 1998, eu fiz um contrato que foi registrado dia 31 de julho de 1998, onde eu dei o nome de Active, até Active Intermediação de Negócios, porque eu comecei assim, tá? E aí eu falei, poxa, só que agora a missão é mais difícil, porque eu tenho que mudar um modelo que o pessoal já está mais habituado com as plataformas. Como é que eu vou inserir a parte do corretor, ele entender o que é que eu vou fazer? Eu não vou cobrar custo nenhum dele, vou fazer um serviço onde eu serei remunerado pela seguradora. É diferente isso aos olhos do corretor, né? Como explicar para ele que ele vai ter um suporte? Qual é o papel da assessoria? Qual seria o papel da assessoria dentro da corretora, né? Onde a gente poderia, né, acrescentar para o corretor? Eu acho que era o mais difícil você passar isso para o corretor na época, né, Rô? E esse contexto de não vai ter custo, pô. Como é que o cara entende que não vai ter custo, um atendimento diferenciado que ele vai receber, e quando você para pensar, ele fica com o pé atrás, né? Poxa, isso uma prestação de serviço sem custos para mim, né? Meio que no mundo atual, principalmente, como que isso acontece, né? Não tenha dúvida. E aí você percebia que o corretor não olhava na época com bons olhos. Não olhava com bons olhos. Ele desconfiava, e com razão. Porque, poxa, eu vinha oferecer um serviço onde eu ia ter contato com ele e através dele ia ter contato com o cliente dele. E aí, isso até manifestava um certo, assim, precaução da parte dele. Poxa, eu vou fornecer o meu relatório, minha vida para essa pessoa. Mas, veja, ao passar do tempo um pouquinho, é claro que quando a gente inicia, né, pessoal, a gente, como não é conhecido, a gente tem que começar com alguém. E com quem eu começaria? Eu comecei com a Sul América, porque foi a minha primeira bandeira, onde eu fiquei 10 anos com a Sul América, né? Exclusivo Sul América, porque nessa época ainda, como não era muito conhecido, as assessorias, tinham poucas no mercado, né? Então eu conseguia me manter com uma bandeira só, tá? E é claro que, com o passar do tempo, a gente foi adquirindo a confiança dos nossos parceiros corretores, que são meus maiores trunfos, meus maiores clientes, né? Sim. É o meu corretor de seguro. Então, ao passar do tempo, essa confiança que o corretor foi depositando, eu também resolvi o seguinte, poxa, eu agora não posso ficar só com uma bandeira. Eu tenho que permitir, né, desde aquele pontapé inicial que eu dei com uma parceira, agora eu tenho que permitir eu ter outras bandeiras para poder também dar uma oportunidade para que ele possa, através da minha assessoria, ter uma participação maior junto aos seus clientes, quer dizer, oferecer uma gama maior de negócios, de produtos. Foi aí que eu comecei depois a inserir mais bandeiras. Então, poxa, depois da Sul América eu já vim com Bradesco, depois foi Chubb, até ela ser vendida depois para Porto Seguro, sim. Né? E hoje a gente conta com 12 bandeiras, 12 parceiras, né? E 12 parceiras entre seguradoras e operadoras.
né? Entendi. É interessante porque, assim, vamos lá, eu acredito que muitas das pessoas que estão nos assistindo, né, hoje, elas são pessoas que provavelmente já são parceiros da Active, né, mas eu queria que você contasse um pouco como que é para o corretor ser atendido pela assessoria. Por quê? Se tiver algum corretor aqui que hoje não tem uma assessoria, que às vezes ele tem o código direto com a companhia, né, e tudo mais, eu queria que você explicasse qual que é a diferença para o corretor. Por que é vantajoso para ele, de fato, ser atendido por uma assessoria? Para que até quem não é parceiro nosso ainda entenda um pouco melhor isso. Veja, primeiro eu posso dizer o seguinte: quando eu ofereço os serviços meu de assessoria para ele, minha prestação de serviço, eu estou oferecendo um leque, um agrupamento de 12 parceiras, tá? Aonde ele tem seguradoras e operadoras de ponta. Ele não tem a necessidade de ir numa dessas parceiras para poder se inscrever ou se cadastrar. Eu faço todo esse trabalho de cadastro e tal. E tem uma parte importante, né, que quando eu estou oferecendo essa prestação de serviço, dando todas as oportunidades através de treinamentos para ele, eu dou toda uma parte de operacional, dou a parte comercial, eu estou franqueando todo o meu pessoal interno e externo para atendê-lo. Neste momento, eu estou desobrigando ele também do contato com a seguradora. Que ele vai, ao invés de ele fazer esse contato com a seguradora, ele vai utilizar esse tempo para mais produzir. Entendeu? Você, na verdade, tira a sobrecarga dele de diversas partes burocráticas do trabalho, né? Para que ele consiga focar na parte comercial, que seria vender, seja para o mesmo cliente outro produto ou para novos clientes, né? Claro. Mas aí eu acho que isso é um ponto que a Renata pode até complementar, porque ela tá lá no dia a dia, né? E como é que funciona essa questão do relacionamento para com o corretor? Porque o que eu sempre ouço dizer, pelo menos da Active Assessoria em si, é que ela é uma empresa extremamente comercial, né? Que a nossa função é relacionamento, o core principal da Active é esse. E eu queria entender esse ponto que o Roberto comentou, se você também sente isso no dia a dia, Renata, de, por exemplo, o corretor ter centralizado todos os atendimentos dele num lugar só. O qual é diferente isso? Qual a vantagem para o corretor, para você que está ali no batente com a galera, que você vê o pessoal da operação falando para você, dando feedback? Realmente faz diferença o corretor ter um atendimento de 3, 4, 5, 6, até mesmo as 12 companhias que nós trabalhamos em um único lugar? Como que você sente isso? Eu acho que a importância do corretor estar cadastrado a uma assessoria hoje é que quando ele tem um cliente, o cliente entra com ele. Às vezes o corretor tem expertise no produto, mas a gente não consegue ter expertise em tudo. Hoje em dia, a gama de seguros, os ramos de seguros são infinitos. A gente fala de seguros de saúde, de drone, de equipamento. Então, a gama de seguros é muito grande. Para um corretor, trabalhar esse mix de carteira é complicado, porque às vezes ele se especializa em um ramo, ele não vai conseguir ter foco ou expertise em outros ramos, né? Sim. E às vezes o cliente tá ali conversando sobre um seguro, saúde, ele de repente fala, pô, eu quero também fazer agora o seguro da minha frota. E aí, como que a gente faz? Como que o corretor consegue atender esse cliente? Aí ele busca o nosso apoio, porque aí a gente consegue auxiliá-lo justamente onde ele não tem tanto foco. Pô, não, então eu vou te ajudar agora com a frota. A gente tem uma gama de seguradoras ali para apresentar as cotações para ele, auxiliar em todo o processo de cotação, transmissão, fechamento, boleto, toda essa parte. E até mesmo se ele tiver alguma insegurança, na hora de bater o papo com o cliente, a gente vai estar ali com ele, dando todo o suporte. Então, eu acho que quando o corretor tem várias bandeiras com uma assessoria, o que ajuda ele é justamente isso, que ele vai poder apresentar para o cliente várias possibilidades, ou às vezes de acordo com o bolso, ou às vezes de acordo com a necessidade do cliente, né? Então, ele ter várias bandeiras, várias companhias, operadoras com assessoria, traz essa possibilidade dele estender o atendimento para o cliente em vários ramos
em várias seguradoras e de acordo com a necessidade do cliente dele. É aquele negócio dele conseguir, por exemplo, o corretor que é sozinho, é muito difícil ele aprender novos ramos. Não que seja impossível, mas é mais complexo, porque ele está ali na operação diária dele, né? Então, quando você tem uma assistência de uma assessoria, eu entendo que esses treinamentos, como o Roberto falou, a atuação da equipe comercial, para ajudar o corretor a desenvolver um novo nicho de atuação, que às vezes ele sempre teve vontade, mas ele achava muito difícil, ou ele nunca teve tempo, de fato, de aprender, é um grande diferencial da assessoria para com o corretor. Né? Claro, e complementando o que a Renata tem dito, eu costumo dizer o seguinte, no cenário que a gente vive hoje, né, nós, da assessoria, nós estamos sempre atentos aos hábitos de mudança do consumidor, aos hábitos de mudança das seguradoras, para que a gente possa, né, dentro do possível, tá, alimentar o corretor naquilo que realmente o mercado está pedindo em prol do seu cliente. Quer dizer, a partir do momento que ele sabe como que está o consumidor, o que o consumidor hoje está mais exigindo, tá? O que a seguradora hoje está mais pedindo, nós vamos municiá-lo para que ele possa, na realidade, junto ao seu cliente, oferecer o produto que melhor vai adequar para ele, tá? E o mais importante, gente, a nossa função é sempre estar muito junto ao corretor. Isso. Tá? E como que a gente está sempre junto? É claro, com visitas frequentes, com treinamentos específicos, falando não em todos os ramos, porque, como bem disse a Renata, às vezes a gente não consegue transmitir todos os ramos, porque é muito vasto o mercado, hoje tem N. Quando eu iniciei, você tinha ramos 93, que era automóvel, ramos não sei o que, ramos elementares e tal, meia dúzia de ramos. Hoje você tem uma infinidade, os cibernéticos, seguro de INO, quer dizer, você tem uma infinidade de coisas, que a gente tem que, às vezes, descobrir. Quando eu digo que a gente está mais próximo ao corretor, a gente tem que descobrir o nicho do corretor. Às vezes, qual é o produto que mais está se adequando a ele? E nesta fase é que a gente faz o treinamento mais focado para ele, para que ele possa transmitir isso ao seu cliente. E eu acho que isso é um pouco de parte também de responsabilidade da assessoria, por exemplo, contar um pouco para o corretor e mostrar para ele essa evolução do mercado de seguros, porque é um fato que, por exemplo, antes da pandemia, provavelmente existia menos foco em seguro residencial do que teve durante e pós-pandemia, porque as pessoas estavam mais tempo trabalhando home office mudou bastante. E começaram a dar mais atenção para isso. Eu posso dizer para você o seguinte, que o mercado evoluiu tanto, tá? Que até eu vou citar aqui aproximadamente, tá? É difícil ser preciso, mas há 10 anos atrás, ou um pouco menos, né? Tudo era papel. Ah, sim. Né? Quer dizer, você tinha acho que até fazer, menos, acho que uns 5 anos, né? Mais ou porque, menos. Ó, eu me lembro de período pré-pandemia aí, né, antes da pandemia, que existiam algumas companhias ainda que processos, por exemplo, de saúde eram feitos e protocolados totalmente impressos, tinha que ter assinatura colhida. Claro, Isso. E aí, o que acontece? Eu até acho que na época o seguro, quando você botava ou mandava a proposta para o corretor, que o obrigava a ler e junto com o seu segurado colher assinatura, devolver, né? Quer dizer, talvez, no meu entender, o seguro era mais preciso, era melhor entendido por parte do corretor e por parte do segurado, porque o corretor também tinha que ter um certo conhecimento para dizer ao segurado, você vai assinar aqui, este é um seguro que te cobre isso, deixa de cobrir aquilo, tal. E hoje não, com o passar do tempo, agora é tudo no digital. Né? Então, hoje, às vezes, o corretor ele manda para o segurado para assinatura de forma digital, online e tal. E às vezes, o segurado também não se preocupa tanto mais em ler. Né? Na realidade, eu acho que a questão o digital é muito tranquilo, você vai lá, você só dá uma lida assim por cima, né? É isso, porque eu
respondo por mim mesma, né? Quantas vezes vai lá com aqueles, né? Pra assinar, a gente dá aquela lidinha rápida. Não, você só clica no eu concordo e acabou. Eu concordo e pá, né? Daqui a pouco vem as regras, né? Aí você fala, pô, eu queria fazer isso. Não pode. Isso daqui tá no contrato, conforme assinado. Então, eu acho que realmente você fala uma coisa, Roberto, que às vezes o que a gente sente agora no retorno, como assessoria, até agora eu tô dizendo, que as dúvidas aumentaram muito, né, após o digital, porque realmente a gente faz isso, né, de não ler corretamente o contrato quando você está em mãos impresso ali, é uma coisa diferente, você lê tudo, porque a gente foi adestrado, podemos dizer, que tudo que você vai assinar você tem que ler corretamente, e o digital é uma coisa que parece que você não está assinando, né? Que parece ser menos formal. Formal. Então isso é assustador, porque agora você está falando uma coisa, Roberto, que realmente pintou na minha cabeça, que realmente a gente verdade. tem esse problema dentro da assessoria, muitas dúvidas, que às vezes o cliente assina, não é nem por parte, às vezes, do corretor, é por parte realmente do cliente, né? Que vem perguntas, assim, que eram passíveis de ser tiradas ali na hora que ele assinou o contrato. Mas eu acho que isso, então, na verdade, muda também um pouco. É o que você falou, não é culpa do corretor, porque de fato, quando vem pro digital, o cliente lê menos. Mas isso acende um alerta, tanto como assessoria, tanto quanto o corretor, no sentido de muitas das vezes tentar formalizar de maneira mais precisa, explicar com mais detalhes, para que você não tenha problema nessa, talvez, ausência de atenção do cliente o fato de assinar o contrato. As famosas condições gerais, né, que a gente deixa para lá, às vezes, né? E isso é muito importante, a gente passa aí, às vezes é um ponto que talvez a gente tenha que começar a retrabalhar isso, que a gente fez isso muito no passado, né? Mas a gente tem que voltar a fazer esse retrabalho para poder esclarecer melhor para o corretor, para o cliente, as condições dessa assinatura digital mesmo. Isso é interessante. É muito bom. E, na verdade, assim, olhando por esse lado, a gente percebe que o seguro, ele é o tipo de negócio que existe um certo padrão no funcionamento dele, que é o diálogo. Não tem como escapar do diálogo quando se trata de seguros. Porque é o olho no olho. Ainda, é o olho no olho, exato. Existem alguns produtos que eu sinto e acredito que vocês vão compartilhar da mesma sensação, que o cliente já tem um pouco mais de conhecimento, que já virou um pouco mais comum. Por exemplo, o seguro não é um demérito, né? Mas claro, o seguro alto é um seguro muito comum, porque culturalmente falando é o seguro que todo mundo contrata, né? Então, ele é o que, por exemplo, hoje eu sinto que existe, talvez, menos diálogo a fundo do corretor para com o cliente. E o quanto isso afeta, às vezes, o laço, né, que o corretor cria com o cliente final. Por isso que a gente sempre comunica a importância de fazer o famoso cross-sell de carteira, né? Importante. Que é importante você vender mais de um produto para o mesmo cliente, com o intuito de ter um relacionamento cada vez melhor com ele e fechando a janela para que outros corretores... firmar uma posição junto ao cliente, exato, né? Exato. É importante firmar a posição junto com o cliente, porque o automóvel, eu acredito que hoje em dia, se você pega e fala com alguém, a pessoa fala assim, não, eu não tenho seguro do meu carro. A gente leva até um susto, né? Poxa, você não tem seguro, né, do seu carro? Meu, que loucura. Então, é uma cultura, acho que já da pessoa, tá tirando o carro ali, já vou deixar o carro com o meu bem segurado, porque eu tenho medo da violência, tudo. Então, é já uma cultura mesmo que já entrou, né, no brasileiro, com o brasileiro hoje em dia. Mas, se você é corretor, você vai lá e, poxa, coloca o seguro de vida ali, coloca o seguro de vida, trabalha o seguro-saúde dele, você vai tentando trabalhar tudo. Aí você se torna o corretor familiar, né? Você se torna um corretor familiar. Então, por exemplo, o meu pai tem o seguro do carro dele, o saúde nosso, ou de vida dele, tá tudo ali com ele. Então, eu vou fazer com quem? Eu vou fazer com o corretor do meu pai. Ah, sim. Não é? Sim. Eu vou fazer... Porque aí fica o nome dele. Ele passa a ser uma pessoa importante tanto para o segurado como para a família do segurado. Então, é muito importante realmente ele fazer esse cross-sell dentro da carteira do cliente para firmar uma posição, um nome da corretora dentro daquele cliente, dentro da empresa do cliente, dentro da empresa da família. Então, é muito importante isso mesmo. Hoje, o Renato e Pedro, a gente entende que o mercado está mudando. Tá. Hoje, no passado, você tinha o seguro do automóvel
com 70%, 75% de aproveitamento dentro das seguradoras ou dentro de uma assessoria, para ser mais claro, né? E hoje isso mudou. No nosso caso, por exemplo, hoje nós somos 55 hoje alto IRE e 45 benefícios. Quer dizer, então você vê, esse benefício que a gente tem de vida, previdência, seguro-saúde e tal. Então você vê que o odonto, né, os dentais da vida. Então você percebe que a filosofia, o povo está mudando, quer dizer, o povo está mais comprador disso. Hoje a gente está praticamente, é difícil se posicionar, mas hoje a gente tem praticamente em seguro-saúde quase 50 milhões aí de beneficiários. Né? Às vezes cai um pouco menos, passa um pouquinho, mas você vê que já é um público já mais comprador do que no passado. É o pessoal que, além de se preocupar com o automóvel, com a sua residência, tal, ou com os demais ramos, também se preocupa com a sua parte de vida. Quer dizer, poxa, se me acontecer algo, eu tenho como me apegar. E não é só, você fala em seguro de vida hoje, o seguro de vida não é só mais morte, não. O seguro de vida agrega uma série de benefícios aí de doenças graves, de assistência, que o segurado necessita. E no passado, quando a gente falava, por exemplo, em seguro de vida, não, eu não vou fazer porque só em morte, para quê? Não, hoje... Deixar minha mulher rica pra quê? Exatamente. Não é? Mais ou menos era o pensamento. Nessa linha aí. Entendeu? Não vou E hoje deixar... não. Ele já acaba se preocupando porque ele diz assim, poxa, se me acontece alguma doença grave, como que eu vou me apegar? Como que eu vou me tratar? Às vezes eu não tenho recursos e tal. E o seguro vai lhe proporcionar isso. Então, isso mudou muito. Eu posso discordar? Pode. Ele é meu chefe, eu posso complicado discordar. Essa parte, né? Tenta aí. Não, eu acho assim, quando a gente fala que hoje o automóvel, o seguro-saúde já está mais na tradição do brasileiro, eu acho que sim, a gente já está conseguindo fazer essa movimentação, mas às vezes a gente tem pessoas ainda, até assessorias, corretores, que ainda o maior volume deles é o automóvel. O que não acontece, talvez, na Active, vou defender a bandeira agora, né? Porque a Active, a gente tem você que veio oriundo do saúde, você é uma pessoa realmente do benefícios, né? Não é só saúde, a gente fala de odonto, de todos os produtos aí. Você é oriundo e você gosta desses produtos, né? E a gente, então, o que a gente fez dentro da Active? Chegou um momento que a gente era só automóvel. Ah, sim. Tá? Então, como qualquer corretora, como qualquer outra assessoria, a gente também teve esse momento que o nosso volume de automóvel era enorme. Aí você chegou e falou para mim, eu me lembro muito bem, você falou assim, Renato, preciso mudar essa realidade dentro da Active. Eu preciso começar a mostrar para o corretor que ele tem um poder de ganho muito maior se ele começar a diversificar a carteira dele. E eu lembro muito bem quando você deu o pontapé inicial com duas funcionárias na época dentro da Active, e a gente lá, e aí visitava o corretor, falava com o corretor, treinava o corretor, e o corretor, não posso perder meu cliente, porque hoje ele é meu cliente fiel aqui, se de repente eu tiver algum probleminha, como que eu faço? Aí a gente foi levando essa cultura para o corretor, que eu falo que isso é o papel da assessoria comercialmente. A gente vai lá e faz o comercial das seguradoras. A gente tranquiliza o corretor em vender, né, outros produtos. E aí chegou uma hora que o Roberto um dia virou para mim e falou, Rê, a gente está praticamente meio a meio aqui na carteira da Active. E isso foi um mérito realmente do Roberto, que desse pontapé inicial lá dentro acreditou nos corretores parceiros nossos. Os corretores parceiros acreditaram na gente para fazer esse trabalho. E hoje a gente tem lá saúde, a gente tem um volume enorme. Hoje a gente está dentro da Active, se a gente for contar com mais de 40, né, colaboradores, a gente tem dentro da Active, e volume de serviço enorme e vários ramos, né? A Active hoje ela é separada, né, por áreas, por ramos, né? E a gente tem um volume grande hoje de meninas de benefícios, né? A gente tem ali quantas? A gente está com 8 ou 9 meninas já em benefícios, né? A gente conseguiu segmentar por departamento, porque vai chegando um momento que vai tomando uma proporção que você tem que tomar algumas posições. E qual foi a posição que a gente fez? Bom, Renata, agora a gente passa a ter uma área
exclusiva de benefício, composta por 8, 9 meninas, funcionárias, né, que vão atender e só falar em benefício. Nós não vamos falar em outra coisa. Tá? Depois a gente tem uma área específica que se fala em automóvel. Né? São mais 7, 8 pessoas lá falando em automóvel. Poxa, mas e ramos alimentares? Também criamos uma área específica com 4 pessoas só para atender o ramos alimentares, a demanda. Exemplo disso, ontem saiu um corretor que nós fechamos ontem a empresa, porque o nosso administrativo teve que sair um pouco mais cedo, e ontem ele tinha um risco para transmitir o último dia, né? Às vezes a gente brinca, mas é assim mesmo, o corretor... Acontece. O cliente só bate martelo na última hora. Bate martelo na última hora, ele tem que correr lá. Bom, ele chegou por volta de 4 horas, esse corretor lá, e saiu de lá às 7h15 da noite. Nós esperamos ele transmitir todas as propostas, uma série de propostas que ele tinha que transmitir daquele dia, que era a finalização. Então, veja, e nós ficamos lá, demos todo o suporte para que ele pudesse transmitir junto, tal, e saiu satisfeitíssimo, porque aonde ele poderia fazer isso? Fazer essa transmissão, ter este risco, eu coloco aonde, como que eu classifico este risco, e aí nosso pessoal é especialista nisso. Então, para nós, isso é um motivo de satisfação poder atendê-lo. Tá? Então, você vê, hoje, quando a gente fala, eu logo no início eu falei assim, da Active Intermediação de Negócios, depois eu mudei para Active Assessoria de Seguros, porque exigia que eu falasse, não, Active Intermediação, não, agora é Active Assessoria de Seguros, tá? Então, assim que ela ficou conhecida. Tá? Então, e com isso, a gente hoje nós temos dentro da Active, nós temos um departamento também de marketing, de propaganda, que coisa que nós não tínhamos. Como é que no passado a gente podia divulgar para o corretor um pouco mais a Active? Poxa, hoje a gente já consegue. Eu lembro que a gente fez o site, lembra quando a gente fez o site na época, super, né, desatualizadinho, tudo, né? E aí o rapaz que fez o site falou, Renato, você vai ter que estimular o corretor a entrar no site. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Porque, para pensar, o corretor tem que trabalhar, o corretor tem que vender, o corretor tem que correr atrás de sinistro, um monte de coisa. Como que eu ainda vou falar assim, ó, entra no meu site... Vai lá. O cara já tem o dia a dia corrido pra caramba, né? E quais informações eu vou colocar lá para ser importante para o corretor entrar no nosso site? E para ver como é uma adaptação constante. Porque, por exemplo, ó, se a gente for parar para olhar para o mercado de uma forma geral, a Active hoje tem 25 anos. 25 anos. A Active com 25 anos, se você parar para pegar uma questão de tempo, ela demorou para de fato ter um departamento de marketing. Mas eu não digo que ela demorou como se fosse um erro. É porque é uma questão de que o mercado pediu desse período para cá. Porque o mercado de seguros, eu sinto que ele é muito tradicional. Então ele demorou para se adaptar de fato a essa questão da comunicação no meio online. Tanto que, você comentou isso do site, porém hoje eu sinto que temos uma boa adesão de corretores muito mais por rede social do que por site em si. Porque é uma forma diferente de comunicar e tudo mais. Então eu sinto que realmente o mercado de seguros ele muda tão rápido quanto, né, todos os outros, e é difícil essa questão da adaptação. E eu queria até te perguntar, como que você acha que é essa dinâmica do mercado? A gente sabe que ele muda com muita frequência, e como que foi para a Active se adaptar a todas essas mudanças? Veja, Pedro, a gente tem que se adaptar. Essa é a realidade, tá? Não adianta fugir, tá? A grande dificuldade que eu vi lá atrás é quando eu conversava com determinados corretores, parceiros, e eles não estavam estimulados a mudar. Tá? Então essa começou a ser a nossa primeira dificuldade. Hoje, veja, hoje o jovem se adapta mais fácil. Né? As mudanças ocorridas. Ainda bem que a gente é jovem, né, Roberto? Então, eu como jovem, me adaptei e tive que pegar os meus parceiros, não da minha idade, talvez um pouco até mais jovem que eu, mas não é catequizar não, mas
começar a bater o martelo, tal, isso, aquilo. Meu querido, você tem que mudar, porque o mercado mudou. O mercado mudou. Se você não mudar, você vai ficar para trás. Porque o teu cliente também está mudando. O teu cliente hoje, ele entra na rede social, o teu cliente compra pela internet, o teu cliente, ele assiste filmes aonde se fala de N produtos, de N situações. Se você não mudar, você vai ficar para trás. Então, e a gente percebe isso, acho que até num detalhe mais simples do dia a dia. Por exemplo, eu sinto que hoje o corretor ele formaliza para conosco via assessoria muita coisa por e-mail, mas eu tenho plena certeza que 99% do contato do corretor com o cliente final é o WhatsApp. É o WhatsApp, mudou muito, não é mais daquela forma que era antes, que o cliente tinha que ir na corretora para assinar uma proposta, que o cliente tinha que receber via e-mail, para depois imprimir em casa, para assinar, para depois devolver para o corretor. Então, realmente é muito dinâmico. O mercado precisa, eles precisam acompanhar, não tem jeito. Pedro, um exemplo disso é que uma grande parte dos corretores hoje trabalham em home office. É verdade. Porque o cliente não vai mais à corretora como ia no passado. Tá? Hoje, às vezes, salvo exceções, o corretor vai ao cliente. Mas também, quando se trata de um corretor novo, que ele quer prospectar novos negócios, tal, aí ele vai. Agora, a maior parte, quando é renovações, ele vai falando da forma como você exemplificou mesmo, vai falar através do WhatsApp, que é uma ferramenta mais rápida, de fácil compreensão, põe para lá, põe para cá, tá ok, coloca dessa forma, renova em 3 vezes, 4 vezes, pronto, tá? Então, com isso a gente entende que as coisas vão mudando, tá? E a nós, lá dentro da Active Assessoria, dia após dia, a gente se fala. E por que a gente se fala? Porque a gente quer acompanhar a evolução do mercado. Porque se a gente parar, a gente não vai crescer. E eu sempre tive aquele lema, né, Pedro? A gente pensa grande, mas começa pequeno. Mas aí, hoje, a gente já está um pouquinho mais, como no outro jargão, mais grande, né? Então, a gente tem que se preocupar em se manter. Sim. Se a gente não fizer desta forma, daqui a pouco, a gente começa a cair. Quem não inova não sai do lugar. Não sai do Mas lugar. acho que a maior dificuldade, falar como assessoria, a maior dificuldade dentro de uma assessoria de implementar mudanças é realmente as equipes estarem querendo também entrar nesse contexto de mudança, porque... vou dar um exemplo, a gente lá dentro da Active, quando entrou, a gente tinha o e-mail e o telefone. Sim. Né? Isso eu tô falando há uns 8 anos atrás, mais ou menos. Era telefone e e-mail. Aí entra o WhatsApp, começa. Aí os corretores, coloca o WhatsApp, não sei. E como que a gente vai colocar o WhatsApp para os funcionários, sendo que ele já tem que responder o e-mail e atender o telefone? Aí, mais uma ferramentinha ali. Vamos colocar, a gente vai colocando devagarzinho, o funcionário vai aceitando, tá bom, gostei. Bora, vamos lá. Colocamos o WhatsApp. Aí agora vamos colocar outra ferramenta. E esse universo que a gente vai colocando, implementando mais coisas, são mais coisas para administrar, são mais coisas para o corretor trabalhar junto com a gente. E o retorno disso, a gente é muito difícil, porque administrar o funcionário, ele gostar de trabalhar todas essas ferramentas, ele ter agilidade, não é só gostar, gente, não é só gostar, é agilidade. E ele ter o tempo também, porque o tempo dentro de uma assessoria é muito escasso. A gente entra 9 horas da manhã, quando a gente pisca o olho já é meio-dia, quando a gente respira já pronto. Já é o fim do dia. E agora, sendo bem transparente, a caixa de e-mail tá cheia sempre. Sempre tem demanda. Gente, às vezes eu vejo uma funcionária falando, eu tô com a minha caixa de e-mail cheia, quando eu olho a minha tá com 300. Eu falo, nossa. Que beleza. Maravilha. Mas na realidade a gente gosta dessa caixa cheia. Não, esse volume é pra gente. Esse volume pra gente é maravilhoso. Né? É claro que tem as tempestades, tem os furacões, mas a gente tem que administrar isso. O volume de serviço cada vez cresce mais e é por isso que o Roberto sempre tá contratando. Eu falo que é incrível, que eu nunca ouvi falar, a gente
não tá contratando ninguém. A gente sempre está contratando dentro da Active. A Renata sempre falou também que o Roberto, ele sempre teve um perfil de contra a maré, né? Sim. Parece que quando, seja o país passando por uma situação ruim, seja o mercado passando por uma situação ruim, ela fala que o Roberto sempre está contratando. Então, é uma forma diferente de lidar com os problemas, né? Nem sempre a solução é tirar pessoas ou cortar gastos. Às vezes você tem que arriscar, investir, para que mesmo no momento difícil, quando essa maré passar, você já vai estar, bem melhor, bem mais municiado. Frente, né, Roberto? Não, pra você ter uma ideia, Pedro, você citou um ponto aí que é importante. Na pandemia, nós não demitimos ninguém. Não. Tá? Pelo contrário, nós contratamos. Pelo contrário, nós contratamos. Por exemplo, eu tinha lá o portador, que para mim era muito interessante antes da pandemia, tá? E na pandemia, ele ficou em casa. Para quem não sabe, o portador é o rapaz que levava as propostas, para a companhia. Antes da pandemia. Do digital, ele tinha que levar para assinatura ou tinha que levar para a seguradora, depois de assinado pelo corretor e segurado. Então, nós não demitimos nem a nossa copeira, quer dizer, nós não demitimos ninguém, ao contrário, nós contratamos. Agora, é claro que quando nós retornamos depois não teve mais o emergencial, nós retornamos de uma forma já completa. A gente começa a perceber que alguns funcionários, algumas funções se extinguindo. Não tem. É a mesma coisa quando eu falo assim, quando eu iniciei como agenciador de seguros. Hoje eu digo, é extinção, quer dizer, não tem mais a função do agenciador de seguro que vai na fábrica e pega lá a mão do funcionário. Olha, o senhor vai passar o seu seguro de vida de 10 para 110, mas o senhor tem que assinar. Hoje não, é tudo N vezes o salário, tudo na folha, tudo de forma automática, quer dizer, não precisa mais o agenciador ir lá na fábrica fazer esse trabalho. O RH já faz isso direto na folha. Então, para a gente também é a mesma coisa. Tá? Com o tempo a gente viu que tinha funções que não havia mais a necessidade, que foi o caso do portador, mas não por opção Active, mas por opção mercado, né? Acabou que o digital chegou, a inovação de uma outra maneira, não sempre digital, mas às vezes uma solução foi implementada de outra forma e infelizmente uma função pode acabar deixando de existir, sim, né? Por isso que essa questão de ser adaptável não é importante só para uma empresa, é importante para você pessoa, né? É muito importante você saber se adaptar às demandas do dia a dia, às funções e as suas obrigações, de fato, você consegue ser mais flexível. Claro. Essa é a chave. E pensando um pouco nisso também, Roberto, você comentou aí como empreendedor, né? E eu acho muito interessante esse lado empreendedor de uma pessoa que tem 52 anos aí na área, né? Atuando já. E aí, o que eu queria ver com você? Pedir para você, se você tiver alguma orientação, alguma dica, como que você acha que os corretores de seguros, você que é oriundo do mercado há tanto tempo, né? Como que os corretores de seguro, de fato, devem fazer para alcançar esse sucesso no empreender? Porque o corretor, ele nada mais é do que o empreendedor desde o momento que ele decidiu ser corretor de seguros. É uma carreira ali que ele decidiu ter o negócio próprio. E como que você acha que se alcança o sucesso no mercado de seguros? Pedro, eu diria o seguinte, ser corretor de seguros no início é fácil? Não é fácil. É difícil? É difícil. Tá? Então, eu tenho a dizer o seguinte, tem que ter muita perseverança, muita força de vontade e ter um bom relacionamento. Quando você tem um bom relacionamento, você consegue crescer mais rápido. Tá? Quando eu digo crescer mais rápido, é ter uma produção mais consistente, que lhe dê condições de sobrevivência. Tá? Agora, se você, no primeiro embate, quando você vai a um segurado, você vai a uma fábrica, ou aonde quer que seja, procurar o cliente, e este cliente, ele declina uma proposta, ou não atende, ou por qualquer razão, você não pode desistir. Você tem que acreditar que você vai conseguir, sim, ter sucesso. E para isso, você tem que participar de reuniões. Quando você fala assim, poxa, eu estou na igreja, não vou citar, né, o tipo de religião, estou na igreja, eu faço um relacionamento. Procura saber daquele teu parceiro ou daquele
pessoa que está do lado, alguma coisa da vida dele que possa se interessar. Às vezes, num bate-papo, a pessoa comenta alguma coisa que lhe abre algumas portas. Tá? Então, o corretor de seguros é muito isso. Tá? Às vezes ele frequenta o clube, ou clube de tênis, ou clube de futebol, onde tem lá as amizades dele, e aí essa amizade vai traduzindo isso em negócios futuros. Então, é isso que ele tem que aproveitar, entendeu? Porque se ele não fizer desta forma e ficar dentro do escritório e só talvez ligando, ele não vai ter um sucesso muito desejado. Porque ele precisa primeiro se expor. E se expor de que forma? Ele tem que se tornar conhecido. O corretor, quando ele começa a tornar-se conhecido, um indica o outro. É igual a nossa assessoria. Hoje, graças a Deus, todos os corretores gostam de trabalhar conosco, nós temos assim um amor muito grande para com eles, e todos nos indicam. Então, é isso igual o corretor de seguros. Quando você faz um bom trabalho junto ao seu segurado, não é você fazer um seguro de automóvel e só lembrar do segurado daqui a um ano na renovação, não é isso. Gente, é estar sempre presente junto ao seu segurado. Eu acho que uma das coisas mais importantes também para o corretor de seguros é quando ele decide, me tornei corretor. Tudo bem, agora o que eu posso fazer para me tornar conhecido? Mas uma coisa que o corretor tem que entender é que ele ser corretor, ele não pode ter uma segunda profissão, vamos dizer assim. Porque ele começa... tem que ser focado. A gente, às vezes, lidar com corretores que têm 2 ramos. Ele trabalha com... despachante e corretor. A realidade é que a corretora, se você não focar nela, você não consegue fazer crescer. Porque aí você sempre vai para o lado que você já tem conhecimento. Então, se você é despachante, tá legal ser despachante. Mas o ser corretor de seguros exige um período ali para você se aprender, trabalhar, ficar realmente o que você falou, você ser conhecido. Então, é muito importante você focar na área, porque é muito difícil. Você fecha um seguro, é legal. Mas, e aí, eu vou cuidar dessa carteira? Não, eu vou continuar cuidando da minha primeira atividade, e eu não vou dar foco, é só quando acontecer. Então, vai ficar ali, aquele código fica parado, é um código inativo para seguradoras, é um código que chama atenção, porque o corretor, através de assessoria, ele é um corretor direto. Sim. Tá? Essa visão é uma coisa certa. O corretor que está cadastrado em uma assessoria, ele é um corretor visto pela seguradora. Tá? A seguradora enxerga, sim, que ele tá com a Active, assessoria, tudo, mas ela enxerga principalmente ele. Então, a seguradora chega e fala assim, Renata, você tem um corretor lá, o corretor X, ele tá fazendo isso de produção, ele tá com a sinistralidade assim, vamos trabalhar ele nisso, vamos fazer... Então, isso é muito importante. Então, o corretor, quando ele entra no ramo, realmente lá, eu vou ser corretor de seguros, ele tem que entender que ele é visto, ele vai ter as suas... vai ter seu retorno, sim, de produção, tudo, mas ele também vai ter a presença da seguradora todo dia ali, querendo que ele cresça no código, querendo que ele seja grande ali na... Renata, e complementando o que você está dizendo, eu acho primordial, de uma importância muito grande, o conhecimento que o corretor tem que ter. Sim. Quando ele está focado, ele vai ao seu segurado, olho no olho, consegue entender o que o segurado precisa, qual a necessidade dele, qual o tipo de seguro que melhor vai se adequar com ele, porque ele conhece. Agora, quando ele não está focado, como disse a Renata, ele tem, às vezes, 2 funções ou 2 atividades, às vezes, ele não consegue transmitir isso de uma forma mais
clara e concisa para o seu segurado. É aquilo, né? O plano B nunca tem tanta dedicação quanto o plano A. Isso mesmo, Então, realmente, se você não parar para dar foco naquilo, é complicado. Assim, não tem como nós negarmos também que às vezes a pessoa sonha em trabalhar, né, como corretor de seguros e talvez ele não consiga, de fato, abandonar tudo que ele já faz hoje para começar já como corretor e viver daquilo. O mundo não é assim. A gente sabe que não tem como o cara jogar Não, tudo para cima, né? Principalmente hoje em dia, O boleto não espera. Então, assim, realmente, a gente sabe que é necessário dar o foco, então se planeje, né? Acho que a grande chave é essa, assumir um compromisso. Se você quer ser um corretor de sucesso, você vai ter que pegar e falar assim, pô, hoje eu trabalho com isso e vou iniciar a corretora junto. Perfeito, é esse meu plano? É. Mas, pô, mês tal do ano que vem, ou desse ano ainda, eu vou tá com X clientes para de fato estar conseguindo sobreviver disso e começar a fazer isso a minha principal fonte de renda. É planejamento e se dedicar, pô, tudo bem, eu tenho o plano A, que é o meu importante, é o que paga minhas contas, mas o meu plano B é ser corretor, nossa, maravilha, então eu vou me dedicar dentro do meu período que eu tenho 3 horas, que são 3 horas que eu vou me dedicar realmente para essa nova profissão, essa nova atividade minha, porque senão com o tempo, gente, vai ficando cansativo, aquele código tá ali, vai não dá o resultado que você esperava. E nada começa grande, como o Roberto fala, né? A gente pensa grande, mas começa pequeno. Então, nada acontece do dia pra noite. A gente teve um amigo esses dias que perguntou pra gente, né? Pô, eu tô a fim de montar uma corretora, o que você acha? A gente falou, não, é legal. É uma profissão, uma atividade nobre. Realmente nobre, que vale a pena. É muito gostoso, a gente tem muito carinho por corretor, né, tudo. Aí eu falei pra ele, não, entra que a gente vai te ajudar, né, a gente te treina, a gente te ensina, tudo, né. Aí ele, não, mas quanto eu vou ganhar? Eu falei, então já começou errado. calma, não é assim, quanto eu já vou ganhar? Não, calma, amigo, você não tem nem cliente ainda, né? Calma, vamos devagarzinho, qual é o seu network, o que você vai querer trabalhar, como que você vai, né? Então, é muito importante o corretor fazer isso que você falou, planejamento. A gente se planejar, como o Roberto, a gente faz dentro da Active, a gente se planeja dia a dia lá dentro. Você tá lá conosco bastante, todos os dias não, né, Pedro? Não todo dia não, mas bastante tempo eu tô lá. Bastante tempo tá lá conosco. E a gente, tudo que o Roberto faz é planejado. Porque a gente entende que tudo que a gente planeja tem que dar um certo resultado. E se não der o resultado, não é que a gente abandona o projeto, a gente direciona para dar certo. Porque quando você coloca prazo, você também analisa. Então, por exemplo, não significa que o projeto fracassou, mas significa que talvez ele exija mudanças para dar certo. Sim. E só realmente planejando que se consegue tudo isso. Roberto fala, muda o trilho. Né? A gente sempre fala, né? O trilho é fácil de mudar, não tá dando certo? Muda o trilho, mas não para de ir pra frente, não muda o trilho, não para mas continua indo, você né? não pode voltar atrás, como eu vi, acho que não sei aonde aí, foguete não dá ré, né? Ontem nós vimos isso. Hoje em dia tá dando ré, viu? Você tá sabendo? Só a título de curiosidade. Os caras vão tanto pra frente que o Elon Musk fez um foguete que dá ré. Que dá ré. E pousa de pé mesmo, não é nem brincadeira. Quebrou o jargão. Acabou com esse dilema aí. Acabou com esse dilema. Mas o objetivo é esse mesmo, é assim, perseverar é a chave, né? Você não pode, de fato, desistir das coisas muito cedo. Por quê? É o que a Renata comentou. Ninguém começa grande. Então, o fator você não começar grande, já coloca na sua cabeça o quê? Que o começo, ele vai ser um trabalho de formiguinha, que vai te dar um resultado, a princípio, pequeno, enxuto, mas que vai, da sua perseverança, fazer isso se tornar, né, uma grande carteira e que você realmente consiga viver disso. É aí que a assessoria entra, Pedro. Eu acho que é nesse momento que a assessoria entra para o corretor. Ele começou, poxa, por onde eu vou começar? Por treinamento. Não é porque a gente tira a SUSEP tudo que a gente já demanda, a gente conhece tudo, né? É uma faculdade, né? Então, eu acho que após uma SUSEP é treinar os produtos da companhia, porque cada companhia tem a sua peculiaridade. Cada uma tem seu jeitinho de trabalhar, suas condições. Então, a melhor coisa, na hora que você se forma, vai ali numa assessoria, se cadastra, porque aí a gente vai dar todos os treinamentos, falar de todos os produtos, falar, poxa, mas eu me identifico mais com tal produto. Tudo bem, então vamos focar agora inicialmente nesse produto, para você começar a sentir, né? E isso é a prova viva do que você falou. O corretor, ele não sai sabendo de tudo. Não. Tanto que todo corretor tem um carro-chefe. Uma coisa que ele mais tem expertise, de fato, em fazer. Ali, na hora do curso, né, da faculdade da SUSEP, na hora que você tá ali, você já sente
poxa, eu gostei mais desse. Afinidade. Poxa, legal esse produto, acho que eu vou. Eu começo a se dedicar ali. E é ali que você vai crescer. Chegando, tirou o SUSEP, procura uma assessoria, porque a gente vai treinar ele nas peculiaridades da seguradora. Porque o que a SUSEP faz, ela te dá uma visão geral dos ramos. Aí, quando chega no dia a dia, tem bastante diferenciais ali entre uma e outra seguradora. É ali que ele vai aprender, porque é ali que ele vai pegar o cliente dele. Eu acho que o Roberto até comentou isso anteriormente, né? Da mesma forma, por exemplo, que o cliente final não compra se não é ofertado para ele, o corretor também não vende o que não conhece. Então, realmente, você o só... O desconhecido assusta. É estranho, não né? é? Querendo ou não, a gente percebe isso no dia a dia da assessoria mesmo. Quantos corretores lá dentro, por exemplo, sempre foram de um ramo específico, mas sempre teve vontade, por exemplo, de trabalhar com saúde. Que muito corretor olha para o mercado de saúde, sabe das vantagens que é trabalhar com ele, porém, a negociação do saúde é muito mais complexa do que alguns outros produtos. Então, muito corretor se assusta com esse fator de não ter o conhecimento e por isso ele deixa de ofertar, porque ele sabe que ele não vai ter tanta autoridade na hora de falar com o cliente, não vai conseguir tirar a dúvida com tanta agilidade que às vezes é necessário para de fato fazer um fechamento. Então é importante isso de adquirir o conhecimento e é o papel da assessoria isso também. E exemplo disso, Pedro, a gente está montando uma plataforma agora. E olha o spoiler, olha o spoiler. É segredo, Roberto. Era segredo, é? Bom, mas é um segredo bom. É um segredo bom. Por que surgiu isso? De montar uma plataforma, mas não é uma plataforma de segurança, é uma plataforma de conhecimentos, tá? Na realidade, eu falo que seria uma assessoria digital, né? Seria porque a nossa expertise a gente está colocando dentro dessa plataforma para o corretor ter ali acesso a hora que precisar, né? Eu só não digo que ela vai ser uma assessoria 100% digital, porque o nosso atendimento ainda vai ser feito pela Active Assessoria tradicional. Claro, Porém, o nosso objetivo com essa plataforma que o Roberto citou é como se fosse montar um compilado de todo o conhecimento que a assessoria tem, do conhecimento de 25 anos que nós entendemos quais são as maiores dificuldades do corretor no dia a dia. O corretor acabou de contratar um colaborador. Como que ele faz para esse colaborador se sentir apto a trabalhar no dia a dia? Dentro dessa plataforma, vamos ter todo esse conteúdo ali de maneira didática. Vai ser a Netflix do seguro. Fica de olho aí que vão gostar. E vamos disponibilizar de forma gratuita. Isso que é mais importante. É isso mesmo, é verdade. O corretor ele vai dispor dessa ferramenta e não vai ter custo nenhum para isso. Isso é o mais importante ainda, né, Pedro? É uma coisa a mais aí que a Active soma para o mercado. E eu acho que isso é um tópico legal também. Uma coisa que eu sinto que é importante para as assessorias, né? A gente fala aqui de Active porque somos quem somos, mas a gente tem que falar de maneira genérica para o mercado também, né? E a inovação eu sinto que é uma coisa que a Active Assessoria sempre trouxe na veia, assim, né? A Renata é o tipo de pessoa que sempre manda pro Roberto uma novidade, uma ideia, tanto que, quantas vezes lá dentro a gente olha pro Roberto e ele já tá assim, ó, mais uma ideia, né? E assim, sempre aberto também a ouvir, e eu acho que isso é um grande diferencial, se adaptar e inovar, porque quem sai na frente, né, querendo ou não, consegue encontra disparar. O mar azul. É aquela frase, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, mas quem chega bem na frente bebe água limpa e embala para vender também. Então, querendo ou não, é uma questão de agilidade. E como é que você vê essa questão da inovação dentro da Active? O que você diz também a respeito de inovar, não só como assessoria, que é o que você faz, mas a importância de inovar também para o corretor, que é para ele esse papo aqui. Bom, Pedro, como eu já disse anteriormente, inovar é necessário, tá? E a gente está sempre inovando, não tenha dúvida. E a gente procura inovar com ferramentas para ele, tá? Uma das ferramentas que a gente está sempre inovando é o investimento nos nossos especialistas, tá? Então, hoje, nós temos os nossos especialistas de benefício e temos os nossos especialistas nos demais ramos. E isso pode não parecer pouca coisa, mas é muito. É quando ele vai ao corretor e o corretor sente toda a confiança de uma pessoa que tem conhecimento e está lá orientando ele e criando oportunidade para que ele possa inovar isso junto ao cliente dele, tá? Porque se a gente sempre fizer a mesma coisa,
não é possível. Então, sempre inovando para a gente ter um conhecimento, para que, além disso, o corretor possa ter um conhecimento melhor de tudo que está acontecendo, tá? Então, porque é até legal a gente falar que hoje dentro da Active a gente fala muito da parte operacional das nossas meninas, lá do nosso, que a gente fala que são pessoas, são negociadoras ali, né, no sangue, elas são extremamente, elas cotam, fecham ali, mas nós temos uma equipe muito boa de comerciais, né, Roberto? Exato. Esses comerciais, eles são extremamente voltados para fazer o corretor entender de tudo. Eles estão preparados ali para quando o corretor liga para a gente, eles tirarem todas as dúvidas para o corretor se sentir seguro e falar com o cliente. E às vezes o corretor fala, poxa, mas eu ainda não estou me sentindo seguro em passar essas informações. Não, peraí que a gente vai junto. E ele vai junto com o corretor no cliente, se passando, né? Eu sou da corretora porque a gente tem essa, né? Essa expertise esse DNA, né? Esse DNA ele lá dentro do cliente explicar para o cliente do corretor, falando tudo sobre o produto, tirar todas as dúvidas de todas as seguradoras para ter o maior mérito para o corretor, para ele fechar esse negócio. Isso é muito legal, porque isso mostra como as assessorias em geral, né, e a Active também, consegue abraçar o corretor em vários aspectos, porque, por exemplo, educar o corretor é um ponto que a gente sabe que é o forte da assessoria, fazer treinamento, auxiliar ele também nas demandas do dia a dia para dar aquele tempo para ele realmente buscar negócios. Mas, por exemplo, o corretor que tem tempo para buscar negócios, ele acha. E quando ele encontra o negócio, nem sempre deu tempo, às vezes, dele ter a expertise já em mente, pré-definida, com toda a autoridade que ele precisa para vender. E esse lado da assessoria é disponibilizar a atuação comercial para ir junto ao corretor, a uma empresa ou a um cliente, representando a corretora, porque acho que um dos laços principais que a Active sempre quis manter é o laço cliente com o corretor. A gente sabe que isso é primordial, porque é o que realmente o mercado precisa, desse relacionamento do cliente com o corretor. E é muito importante esse ponto de que não é porque você está aprendendo agora que você vai perder o negócio, porque a Active também está ali para dispor essa atenção comercial de ir, fechar e realmente atuar em todos os aspectos, durante e o pós-venda. Pós-venda. Pedro, é muito importante isso que você está dizendo, porque a gente sempre se coloca à disposição do corretor. Essa é a realidade, tá? Agora, de maneira alguma, nós nunca fomos num cliente que não seja junto com o corretor ou a pedido deste, mas sempre juntos. Nunca fomos em separado, tá? A nossa missão é orientar o corretor. Se eu for junto, o meu especialista vai junto, ele vai orientar, e depois, se o cliente, por qualquer razão, ligar para o nosso especialista, nós vamos, você falou com o seu corretor? Isso em primeiro lugar. Então, nós nunca vamos dar a informação que não seja primeiro passado ao corretor, para que ele possa transmitir ao cliente dele. Isso a gente não faz, tá? Porque isso gera uma polêmica muito grande. A partir do momento que eu der uma trela ao cliente, eu estou passando por cima do corretor. E isso a gente não vai fazer. Por que é que nós temos uma felicidade muito grande e nós já fizemos 25 anos e somos queridos pelos corretores? Porque nós fidelizamos a produção dele, fidelizamos a ética. Isso é o mais importante da nossa assessoria. Nós jamais vamos passar por cima de um corretor. Sempre ele será o nosso parceiro número 1. A seguradora, eu presto serviço e também presto serviço para o corretor, mas ao corretor eu tenho toda assim uma grandeza muito grande de ter ele como meu verdadeiro cliente, porque sem ele eu também não sobrevivo. Tá? Sim. É uma via de mão dupla, realmente, né? Essa parceria entre o corretor. E eu acho que é muito importante esse contexto da assessoria realmente para o mercado. E isso que você estava comentando
do corretor poder confiar na assessoria é importante, porque hoje eu acho que a Active, eu não sei no mercado se todas as assessorias atuam, por exemplo, no mesmo formato que a Active atua, por exemplo, de fazer, inclusive, nós fazemos inclusive cotação para os corretores. E isso é uma credibilidade para nós, concedida à assessoria gigantesca, porque pensa só, o corretor que pede para você cotação de qualquer produto que seja, que haja necessidade, ele passa de fato dados importantíssimos para nós, dos clientes e tudo mais. Então, ter essa credibilidade construída mostra que é cultural da empresa essa questão da honestidade, né? Isso que você estava falando de realmente fazer com que as pessoas acreditem em nós e que 25 anos não são à toa. Né? Que é realmente muito trabalho para conquistar isso. A Active, a gente fala que a gente é uma assessoria realmente... Não exemplar mais. Não, a gente, na realidade, a gente não tem a corretora, porque eu falo sempre, eu e o Roberto, a gente sempre comenta sobre isso, porque tem empresas que tem a assessoria, tem a corretora, tudo tem esse trabalho. E a gente não consegue, né, Roberto? Não existe, porque a gente quer ou não, a gente não quer ter a concorrência com o corretor, a gente quer ser realmente o parceiro do corretor, né? A gente por não outro quer lado, criar essa concorrência, né? E por outro lado, a gente entende o seguinte, a partir do momento que eu resolvi focar, por isso que tenho meu case de sucesso. Sim. Com 25 anos, tá? Então, eu foco extremamente na minha ação. Qual é a minha ação? É o corretor de seguros. É o corretor de seguros. Então, e não o cliente. A gente trabalha realmente 24 horas o corretor de seguros. A gente quer que ele cresça, a gente quer que ele realmente desenvolva a carteira dele, a gente quer que ele saiba dos produtos, ele saiba tudo o que está acontecendo no mercado segurador. Esse é o nosso foco. Todos os dias a gente senta para conversar, jantar, né? Porque serviço vai para casa sim. Mentira de quem fala que não vai. Mas a gente senta e a gente fala, a gente precisa trazer mais essa ideia para o corretor. A gente precisa... Quando a gente... você que deu até o pontapé inicial dentro da Active na época do marketing. Sim. Quando a gente trouxe o marketing, a ideia do marketing não era o marketing para a Active, né? A gente falou, não, eu não quero fazer um marketing para a Active, eu não quero divulgar o nome da Active. Eu não quero ter seguidores. Eu não quero ter milhões de seguidores, porque os meus seguidores são as seguradoras e os corretores. Sim, era disponibilizar, de fato, o diferencial para o corretor novamente. Porque, querendo ou não, assim, se formos olhar a grosso modo, a Active tem uma grande carteira de corretores. Então, o nosso objetivo, por exemplo, não era a captação extrema de corretores. Eu quero mais 10 mil corretores. Não, nós queremos atender com qualidade, de fato, os que estão dentro da casa. E na época que iniciamos o departamento de marketing, como a gente falou, foi uma ideia bem nova e teoricamente recente para 25 anos de existência, né? Houve até uma resistência de todas as partes. Todos ficavam com o pé atrás de, puta, será mesmo que vai agregar tanto para o corretor? Como que a gente vai conseguir fazer isso ser um diferencial mesmo para eles, né? E eu sinto que hoje é uma área que se manteve desde quando foi iniciada mesmo, e eu acredito que, não só acredito, como vemos hoje aqui agora, o investimento que está tendo, né? Nessa questão da comunicação, o marketing em si, hoje ele é também feito para nós, não só mais para o corretor, mas você, corretor que não sabe, tá? Fala com o seu comercial lá que a Active consegue te ajudar com muita coisa a respeito de marketing também. O Pedro, na realidade, a gente tem que se estruturar. Essa é a palavra correta. Não adianta a gente ter 3, 4, 5, 6 mil corretores e não ter um atendimento qualificado, um atendimento que transmita ao corretor a segurança para que ele possa também dar segurança ao seu cliente. Não adianta nada disso. Então, a gente é uma preocupação, como diz a Renata, muito grande, a gente está sempre falando. E se falando como? Se reestruturando sempre. Tá? A partir do momento que eu começo a perceber que eu não estou dando o devido atendimento a este ou aquele dentro do meu foco, eu paro, penso, analiso e tomo decisões. Tá? Isso é o mais importante. Hoje eu brinco dentro da empresa que eu sou responsável pela estratégia,
pela política e pelo financeiro. Mas aí a Renata sempre vive brigando comigo, né? Poxa, mas quando tem eventos, você me obriga a ir também, que é o entretenimento, que seria a parte da estratégia e tal, né? Mas por que que eu peço às vezes que ela vá também? Para que ela possa se inserir no contexto das seguradoras também, que ela tenha uma aproximação maior. Não só o Roberto já é conhecido dentro das seguradoras, tal, desde quando eu iniciei, né, ao longo desse tempo. E que ela passe também a ser conhecida, tenha também a voz ativa, como tem o Roberto também, né? E com isso a gente consegue ter um dia carregado, mas um dia produtivo. Isso é o mais importante para a gente. A gente está sempre atento a tudo que está acontecendo, tá? Então, se o corretor liga com alguma dificuldade e eu não pude atendê-lo, isso me chateia. Por que aconteceu isto ou aquilo? Então eu peço, verifique o que aconteceu. E a gente liga até às vezes para o corretor, ou pedindo desculpa, ou com um esclarecimento mais pormenorizado do que realmente aconteceu, por que não. Ou não, às vezes, também fundamentado é resposta. Às vezes a gente tem que dizer, não vou te atender dessa forma, tendo em vista isso ou aquilo. Nunca a gente usa a palavra não. A gente sempre vai usar o não com alguma prerrogativa. Eu acho que a gente tem um perfil que quando, por exemplo, a gente recebe uma demanda e essa demanda não conseguimos levar para nenhuma de nossas parceiras. Aí o que a gente faz? Que a gente sempre orienta nossos, né, colaboradores. Poxa, a gente não tem nenhuma parceira que tem esse seguro, que tem esse produto. Não temos. Então, quem tem? A gente conhece uma seguradora que faz, que não sei o quê. Então, orienta o corretor. Vamos tentar achar o telefone, vamos tentar achar algum lugar que ele consiga fechar esse seguro. Porque eu acho que a assessoria, além da gente falar em questão produtiva nossa, a gente está ali para realmente dar todo esse suporte para o corretor, para ele não se sentir abandonado no momento que ele não conseguiu colocar em lugar nenhum. Poxa, mas o cliente está pedindo, e aí, o que eu faço? Porque eu acho que é muito frustrante você ter a oportunidade e não ter como executar. Não ter onde executar. Então, aí é nosso papel ali, a gente achar uma saída para o corretor. Mesmo que essa saída não reverte para a gente produção. Então, eu vou tentar, de alguma maneira, auxiliá-lo. Aqui não tem. Mas eu sei onde tem. Vou te dar o caminho. Um exemplo, a gente sabe que a assessoria não trabalha, por exemplo, com todas as seguradoras do mercado, mas não é por isso que nós vamos deixar de informar o corretor, avisar, ajudar, indicar algum contato que nós temos que saiba resolver o problema dele. É aquele contexto todo de que somos uma empresa que o nosso foco é relacionamento. Então a gente sabe que bons relacionamentos revertem em futuros negócios e que a parceria serve para isso. E hoje eu entendo às vezes eu posso estar errado, mas hoje eu vejo o corretor como um grande consultor do cliente, tá? Não vejo ele mais como o corretor, o oferecedor de papéis que faz. Não, eu vejo ele como um consultor. Quer dizer, quando ele vai à empresa ou quando ele vai à família do segurado, ele vai lá como um consultor para indicar a melhor opção para aquela família ou para aquela empresa. Tá? Então, ele não vai simplesmente oferecer papéis. Não, ele vai oferecer credibilidade, oportunidade e serviço. Isso é o mais importante. Por isso que eu enxergo hoje o corretor como um consultor de negócios, né? Ele é a pessoa que tem conhecimento para dizer, olha, faça isso, faça aquilo que é melhor para você. Uma parceria de confiança na realidade da família. O corretor que se posiciona realmente como o consultor de negócio, igual você falou, ele se torna um ponto focal de uma família que, por exemplo, tem um plano de saúde, uma família que tem uma empresa. Então, assim, ele se torna uma referência do que eu devo fazer para proteger, né, de fato, a minha família ou os meus bens. Exato. E eu acho que isso é de direito do corretor ter que se posicionar dessa forma. E é por isso que vocês falam também uma coisa importante. A capacitação é o que leva a esse consultor existir. Porque para você ser um bom consultor, você vai ter que ter conhecimento. Não estou dizendo que vai ter que ter 100% de conhecimento de tudo, porque é impossível, mas que você tem que... A assessoria está aqui para ajudar. Está aqui para ajudar nesse ponto. E você tem
tem que ter, na verdade, muito conhecimento no que você decidiu ter expertise, para você realmente conseguir abraçar os seus clientes em todos os ramos possíveis. A gente brinca com uma frase lá dentro da Active, mas é verdade. O corretor que tem um seguro com um cliente só, ele às vezes está deixando muita janelinha aberta para outro corretor fisgar. Então a chave do sucesso com um cliente seu é tentar ter mais de um produto com ele, é tentar realmente virar esse consultor da vida do seu cliente, seja em qualquer âmbito da vida dele, né? Isso é muito importante para ser um consultor de sucesso. E pensando um pouco no que você estava falando anteriormente, Roberto, eu queria entender e te perguntar uma coisa. O que você acha aí que você planeja para o futuro da Active? O que você espera no longo prazo aí da assessoria? Pedro, eu diria o seguinte, a Active já é consolidada, já estou muito satisfeito, tá, com tudo aquilo que a gente conseguiu realizar, tá? Então, o futuro, a gente não sabe como é que a gente vai se comportar, porque o mercado ele é muito volátil, quer dizer, uma hora ele está mais alto, outra hora ele está mais abaixo, quer dizer, a gente tem exemplos disso agora, a gente está passando um período até não muito bom de turbulência, em termos de turbulência, né? Com seguro-saúde, em função, as seguradoras dizem que é fraude, sinistralidade alta. Isso é ruim para a gente? É ruim para a gente, é ruim para o corretor, é ruim para o consumidor, é ruim para todo mundo, né? Porque você não consegue, a seguradora, dar um produto a um preço razoável para o beneficiário. Na realidade, vai encarecendo cada vez mais. Então, o que eu diria hoje? O que eu espero do futuro? É continuar da mesma forma como eu fiz ao longo de todo esse tempo, com a minha vontade, a minha perseverança, fidelizando cada vez mais o corretor com produção de qualidade, tá? Para que eu possa transmitir à seguradora a minha credibilidade, a minha confiança, tá? Então, eu quero, daqui para frente, viver a mesma coisa que eu vivi nesses 25 anos com a minha assessoria, tá? De uma forma correta, de uma forma salutar e de uma forma de confiança. Confiança, que eu digo, confianças mútuas. Da parte minha, da parte dos meus parceiros corretores e da parte das seguradoras. É isso que eu quero. Então, o plano é, como estávamos dizendo antes, seguir em frente. Seguir em frente, A gente não pode, de fato, parar. Pra galera que não sabe, tá? Dando um recadinho pra vocês, esse nosso podcast, ele tá sendo gravado, porque é o nosso primeiro episódio, tá? Então, é muito importante que vocês saibam que nós temos, sim, a intenção de, no longo prazo, fazermos alguns programas aí ao vivo. Então, a gente tá experimentando. Né? A gente vai trazer convidados. Uma coisa que vai ser legal que a gente pode falar pra eles é que a gente pretende trazer vocês, corretores, também, pra contar os seus cases de sucesso aqui. Trazer as seguradoras também, né, que é importante que as seguradoras tragam também, né, os produtos focos, né, o trabalho que faz com assessoria, e a gente pretende muito abrir esse espaço para nossos parceiros mesmo, tanto Sim. corretores como seguradoras, para a gente dividir esse canal e falar da importância do seguro hoje em dia dentro das famílias brasileiras, das empresas. A gente realmente, querendo ou não, a gente quer trazer fortalecer esse laço com o corretor e com a seguradora. E eu acho que o nosso intuito também é ter um bate-papo aqui bem amplo, tá? Não é porque somos uma assessoria de seguros que a gente vai falar sempre de nós ou do trabalho da assessoria. A gente tinha falado até sobre isso, né? Que a gente pretende trazer nossa equipe de marketing para falar sobre marketing com os corretores, trazer também uma pessoa da contabilidade. Sim, para dar orientação para o corretor de como, por exemplo, fazer essa parte contábil da empresa. Queremos trazer como também uma pessoa que é especialista, por exemplo, em administração de carteira, para falar para o corretor, como que se faz um cross-sell legal de clientes. Então, a gente quer deixar um papo amplo, descontraído, tá? E vai ser assim que vai ser. Vai ser bem legal. Então, também espero que vocês, parceiros, tanto seguradoras como também corretores, né, que com
com certeza vamos chamá-los, sintam-se e coloquem-se à disposição e sintam-se à vontade para comparecer quando esse convite for feito. E até dar ideias pra gente, por exemplo, eu gostaria muito que vocês colocassem no canal um dia para falar sobre contabilidade, sobre leads, o que vocês quiserem falar aí para vocês mandarem pra gente, né, essas ideias que a gente porque, vai... assim, geralmente os podcasts, quando eles têm a versão ao vivo, o que acontece? Nesse momento do podcast, é o momento já, a gente tá nos minutos finais, por exemplo. Nesse momento é onde a gente vai parar para pegar, por exemplo, as perguntas que a galera faz, né? Às vezes muita gente tem uma curiosidade para perguntar pro Roberto, para perguntar para nós. Como esse programa tá sendo gravado, não vamos ter essas perguntas ao vivo porque não tá rolando. Mas eu quero muito que vocês deixem também os comentários aqui embaixo desse vídeo que vocês estão vendo, das dúvidas que vocês tiveram, ou também, por exemplo, das coisas que vocês querem ver. Então, nesses minutos finais, eu quero muito perguntar para vocês aí, por que a gente está iniciando esse podcast, o que vocês acham que vai mudar para a Active isso, para o mercado, e para o Roberto aí, você acha que tá gostando? O que você tá achando? Ô Pedro... Ficou nervoso? Não, como eu disse logo no início, né, Pedro, a gente já, ao longo do tempo, a gente vai se habituando a isso tudo, né? Não tenha dúvida. A gente já participou de várias entrevistas, vários bate-papo, e a gente vai se tornando assim meio normal, né? Celebridade. Agora, o importante, Pedro, com esse nosso início desse podcast, primeiro a gente ficar mais conhecido ainda. E por outro lado, a gente ter a noção daquilo que efetivamente os corretores ou o mercado querem ouvir ou querem fazer. Isso para a gente é muito importante, porque às vezes a gente pensa, nós estamos no caminho certo. Mas às vezes a gente pode estar derrapando em alguma coisa, aonde com a presença dos nossos parceiros, das seguradoras, ou como vocês disseram aí, a contabilidade, isso é importante, porque a gente tem muitas dúvidas de corretores, como tirar nota, qual é o código que eu uso, que eu utilizo. Isso é importante, a gente também vai trazer alguém para falar sobre isso. Tá? Que a gente tem uma demanda muito grande nesse aspecto. Então, Pedro, a gente, além de ficar mais conhecido, a gente também poder absorver aquilo que as pessoas pensam. Até porque o podcast serve para ouvir. O convidado vem trazer pra gente uma experiência, seja do mercado, seja de vida. Então a gente vem muito mais para aprender do que de fato para ensinar. Sim, longe de nós querer ensinar. Não sabe de maneira tudo. alguma. Estamos aqui para colher de vocês aí informações, né? Esse é o nosso objetivo. E eu acho que uma coisa legal também que o podcast vai trazer é a humanização da marca, né? Aquela questão de fazer as pessoas se sentirem mais próximas de nós. Tem muito corretor lá que, por exemplo, deve estar na Active há 15, 20 anos lá cadastrados, tem um ótimo relacionamento com o comercial, com a equipe técnica, mas, por exemplo, nunca tinha ouvido a Renata falar da empresa, nunca tinha ouvido o Roberto falar da empresa, nunca tinha sentido como realmente é humana essa parte por trás do empreendimento. E isso é muito importante, eu acho que agrega muito no relacionamento do corretor, que já é nosso, e no corretor também que pensava em se cadastrar como assessoria e não teve coragem, talvez até hoje, porque não tinha conhecimento do que ela fazia. Então esse espaço aqui, ele é tanto para nós falarmos quanto para ouvirmos e para realmente fazer crescer o mercado. Eu acho que o mais importante que a gente tem que deixar aqui para o corretor é o quanto ele é importante pra gente, né, Rô? O Roberto até falou que a gente tem um amor realmente, e eu acho que o ter uma assessoria, às vezes as pessoas falam, vou montar uma assessoria, é fácil? Montar é. Agora, a dedicação e o amor que a gente tem pela marca, pela empresa, é inestimável. Eu e o Roberto, todos os dias, a gente conversa, a gente tenta evoluir para a gente apresentar um produto melhor para o corretor, a gente entregar uma assessoria preparada para o corretor. Então, o ActiveCast foi uma ideia justamente para isso, para levar o Roberto falando sobre esse amor que ele tem pelo corretor e pelo parceiro, para a gente mostrar o quanto os nossos colaboradores, todos os dias a gente tenta levar esse amor nosso, esse nosso DNA para os nossos colaboradores, passar, porque eles são os nossos multiplicadores, né, Roberto, como a gente diz, os nossos colaboradores são os nossos multiplicadores para o corretor.
todo esse amor, toda essa dedicação nossa, a gente passar isso para o corretor. Então, eu acho que o ActiveCast vai ser justamente esse passo com o Roberto aqui, para ele, né, passar toda essa dedicação de 25 anos que a gente tem e crescemos justamente por causa disso, porque a gente sempre teve muito amor pelo que a gente faz. E nessa última agora, que nós fizemos uma enquete agora com alguns corretores, não fizemos? Eu não lembro agora o que nós fizemos lá, que nós pegamos os depoimentos de corretores. Dos 25 anos. Tá? Dos 25 anos. E aí foi muito prazeroso, gente. Vocês não imaginam a minha satisfação em saber. Manda um abraço para os seus corretores aí. Em saber que eu tenho uma parte muito grande, mas muito grande mesmo dos meus corretores, cadastrados na Active Assessoria de 25 anos. Tá? É claro que alguns faleceram, mas os filhos estão lá representando. E continua conosco. Isso é o mais importante. Vocês não imaginam a alegria que a gente teve quando a gente falou, ó, estamos fazendo 25 anos e queremos o depoimento dessas pessoas que estão conosco há 25 anos. Olha, não foi tanta gente, tantos corretores querendo dar depoimento que a gente ficou até se inibido, aquele, quem que a gente vai chamar? Então, pessoal, o que eu quero dizer, acho que finalizando, Pedro, foi assim uma honra muito grande participar desse primeiro podcast, poder falar em nome da minha empresa e também poder agradecer a você que está comigo desde os primeiro pontapé que eu dei, você teve confiança no Roberto e está comigo até hoje. Meu muito obrigado e eu vou dizer o seguinte, até breve, porque logo a gente vai estar juntos novamente. Verdade, gente. Brigadão, todos vocês que estão acompanhando aí. Agradeço muito por terem assistido até agora. Espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente se vê no próximo podcast. Rê, manda um abraço pra galera. Obrigada, galera. E novidades, novos podcasts vão aparecer aí pra gente. Fechou, Roberto. Brigadão pela presença, viu? Eu que agradeço. É ActiveCast. ActiveCast, tá vendo? ActiveCast. ActiveCast. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.